Olá, todo mundo que está ouvindo e assistindo o Bate-Papo Carlotas. Eu sou Fabi Gutierrez, estou fazendo as vezes da Carla, que é sempre a nossa host aqui. Eu sou uma mulher branca de cabelos castanhos claros, abaixo do ombro, estou com um vestido creme. No fundo tem uma parede também meio palha, com uma textura, uma florzinha e um calendário lá atrás. E queria dar as boas-vindas para esse nosso bate-papo muito especial. Como todos, nossos convidados são sempre escolhidos a dedo. Mas se você está chegando agora e não conhece Carlotas, Carlotas é uma empresa com propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente faz isso através de 3 pilares: diversidade, respeito e empatia. Para saber mais, vai lá, carlotas.org. E vou chamar a Gabi, que hoje está aqui comigo, para dividir essa conversa e vai apresentar a nossa convidada. Gabi, bem-vinda. Obrigada, Fabi. Eu sou a Gabriela, também sou parte desse time. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros acima do ombro, estou usando um óculos meio rajado. Estou com uma blusa marrom, atrás de mim tem um fundo branco com um monte de portas de armário e uma planta aqui do meu lado esquerdo. É um prazer estar aqui hoje, como a Fabi falou, nós aqui abrimos espaços de conversas com pessoas que são muito importantes, especialmente a nossa convidada de hoje. Nós somos bastante fãs, tanto dela quanto do trabalho dela. Um tema urgente, um tema sensível. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre... Um pouquinho não, bastante, né? Mas o tema de hoje é sobre violência baseada em gênero. A Amanda já é recorrente aqui, ela já participou com a gente de um bate-papo em 2021, né? Ela, então, contou um pouco para a gente a perspectiva. Naquele momento, a gente falou sobre violência doméstica, olhando um pouquinho sobre esse recorte das infâncias. Foi uma conversa extremamente potente. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa temática em que ela está à frente já, contribuindo de forma assim, muito consistente para esse debate, produzindo e apoiando na construção de políticas públicas e práticas institucionais para a gente combater, né, essa violência. E acho que estamos num momento, sempre mas mais uma vez uma semana tão sensível aí para esse tema que nos faz pensar em como que a gente pode refletir e nos nutrirmos aqui, essa é a ideia, né? De pensar como que a gente pode se nutrir em pensar nos nossos papéis, seja no papel aqui, a gente tem um público mais do contexto escolar, mais do contexto também corporativo, educadores, líderes, enfim, seja lá o lugar onde a gente ocupa, como a gente pode pensar um pouco em ampliar o nosso conhecimento. Então, vamos direto ao assunto, né? Como a gente gosta... Amanda, depois, se você quiser se apresentar ainda um pouquinho mais, por favor, fique à vontade, contar um pouquinho da tua trajetória, como você chegou nesse tema. Mas a ideia hoje é a gente começar sempre pensando num conceito comum, né? Quando a gente fala em violência de gênero, nem sempre todo mundo, né, tá vivo e sabe do que a gente está falando. Ainda nomear e entender conceitualmente é um passo muito importante quando a gente trabalha com temas tão desafiadores. Então, essa é a nossa primeira provocação, se você pode falar um pouquinho sobre o que é essa violência e quando que você percebeu que essa é uma agenda estrutural, né, e não apenas um problema pontual ou uma ocorrência, né? Conta um pouquinho para a gente. Boa tarde, mulheres. Estou muito feliz de estar aqui. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros. Estou vestindo uma blusa preta, estou com um colar e brincos prateados e tenho olhos verdes. Estou muito contente de estar aqui nesse espaço com vocês. Eu acho muito especial quando vocês falam que Carlotas é uma organização que trata justamente das relações, até porque a Serenas, que é a organização que eu cofundei, que hoje eu atuo como diretora executiva, a gente fala muito que a gente trabalha para prevenir as violências de gênero, mas acima disso para promover relações saudáveis. E acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Não adianta a gente só falar sobre a violência, a gente precisa falar sobre o que são relações saudáveis. Acho que, falando um pouquinho aí sobre essa pergunta disparadora, e aí aproveitando para me apresentar, eu sou administradora pública de formação, e ainda na faculdade de administração pública eu comecei a me questionar muito sobre por que o Brasil é um país tão perigoso para meninas e mulheres. Nós somos um país com leis muito robustas, a gente pode falar da Lei Maria da Penha, que é a lei mais conhecida, mas a gente tem outras leis também, a
a lei do feminicídio, mais recente, de 2015, a lei da escuta protegida, enfim, várias outras legislações que são muito inovadoras, que são muito reconhecidas internacionalmente como leis inovadoras, mas mesmo assim a gente continua sendo um país muito violento, especialmente para meninas, especialmente meninas negras, que são a maior parte das vítimas de violência sexual. A maior parte das vítimas de estupro no Brasil são meninas negras com menos de 13 anos, violentadas dentro de casa por pai, padrasto, irmão, vizinhos, assim como mulheres adultas violentadas por seus parceiros. Na sua maioria, as maiores vítimas de violência doméstica também são mulheres negras. Então, a gente tem um recorte racial aí muito importante. E eu comecei a me questionar na faculdade do porquê que isso acontece no nosso país e queria investigar esse cenário, e eu entendi que a sala de aula não ia me dar as respostas suficientes, e eu comecei a questionar, a tentar explorar isso através dos serviços públicos. Então, eu fui fazer pesquisa no Ministério Público de São Paulo, no núcleo, né, no GVID, que é justamente a área que atua com vítimas de violência doméstica. Fui para a Guarda Civil Metropolitana, o programa Guardia Maria da Penha, que acompanha vítimas de violência doméstica. Trabalhei na Prefeitura de São Paulo, na área que acompanha mulheres vítimas de violência doméstica. Acompanhei também os treinamentos da Polícia Civil aqui de São Paulo, que treina os policiais que acompanham, né, atendem mulheres vítimas de violência doméstica, e fui para as escolas também, para entender escolas especialmente onde as meninas sofrem muitos casos de abuso e de exploração sexual infantil. O que eu queria entender é, na prática, o que essas vítimas vivem no dia a dia, né, tanto as meninas quanto as mulheres. E eu encontrei um cenário que me trouxe duas grandes lacunas no nosso país e que hoje, inclusive, regem o trabalho das Serenas, né? A primeira grande lacuna é que no Brasil a gente não investe na capacitação de quem atende as vítimas. Apesar da gente ter leis muito robustas, as pessoas que aplicam as leis, elas colocam os seus vieses pessoais, que são muito machistas, que são misóginos, na verdade, né? Que são LGBTfóbicos, que são racistas, acima da lei. Acho que a gente está aqui numa semana, né, em que a gente está falando do caso de Minas Gerais, né, de uma menina aí que foi estuprada por um homem de 35 anos e que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais absolveu esse homem, né, não condenou, né, tirou esse homem da prisão, alegando que eles tinham um matrimônio, né, uma relação conjugal. O que isso mostra, né? Nada mais do que eu estava dizendo, que os aplicadores da lei, né, nesse caso, né, a gente está falando aí de juízes, de juízas também, muitas vezes, a gente pode falar de policiais, enfim, os aplicadores das leis colocam seus vieses pessoais acima da lei. E agora, a outra grande lacuna é a falta de prevenção, que é a parte da educação. Então, a gente não previne a violência. Então, os adolescentes, os meninos, desde pequenos, eles já reproduzem essa violência, eles reproduzem os estereótipos de gênero, as meninas, desde pequena, aprendem também a naturalizar a violência. Tem uma pesquisa que mostra que com 5 anos as meninas começam a aprender que elas não podem exercer profissões como CEO, cientistas, diretoras de empresa. A partir de 7 anos elas começam a aprender que elas são menos inteligentes que os meninos. Então, desde pequenos, a gente está colocando meninos e meninas em lugares diferentes na sociedade. Quando a gente coloca marcadores de raça, de classe, isso fica ainda pior. Então, eu comecei a estudar para tentar entender como reverter essa situação, e foi daí que eu comecei esse trabalho de desenvolver metodologias para capacitar os agentes públicos que atendem as vítimas, para que eles atendam as vítimas considerando um atendimento humanizado, a partir das necessidades da vítima, a partir das interseccionalidades, e também levando esse tema para a escola. E aí, acho que para fechar, né, essa fala de abertura, respondendo essa pergunta central, Gabi, o que é a violência de gênero? A violência de gênero nada mais é do que a violência que é motivada pelas expectativas sociais que se tem pelo gênero de alguém. Eu costumo dar um exemplo simples, que é que se eu estiver indo daqui até o escritório das Serenas e quebrarem o vidro do meu carro e tentarem roubar meu celular, eu reagir e esse ladrão me dá um tiro e eu morro, esse crime é um latrocínio, né? O que motivou esse ladrão a dar um tiro foi a minha reação. Isso não tem absolutamente nada a ver com eu ser uma mulher.
A motivação deste crime foi que eu não dei o meu celular. Agora, se eu namoro um homem, o João, ele é um cara no início super legal comigo, mas aí eu começo a demonstrar para o João que eu tenho muito interesse, digamos, em fazer um intercâmbio fora do Brasil. Ele fica muito incomodado porque ele acha que ele tem a crença de que eu morar fora significa que eu vou ter relação com muitos homens, né? Eu vou ter muitos amigos homens, ele vai perder o controle sobre com quem eu me relaciono, ele começa a ficar muito incomodado, isso começa a dar crises de ciúmes nele, e até um dia que eu falo que eu vou terminar com ele, porque eu quero fazer meu intercâmbio, e ele tem um ataque de ciúmes, e ele me violenta, e ele me mata. Qual que é a motivação desse crime, né? Por que que ele me matou? Porque, por conta dos ciúmes. Mas por que os ciúmes? Porque ele ficou inconformado com a possibilidade de eu ter autonomia para viajar. Por quê? Porque ele tem uma crença de que eu, enquanto mulher, devo permanecer sobre a restrição dele, né? Sobre o poder dele. Então, esse é um crime de gênero, né? Essa é uma violência de gênero. É importante lembrar que a violência de gênero atinge mulheres, todas as mulheres, mulheres cis e mulheres trans. Isso é muito importante, porque a população trans é uma população extremamente violentada no nosso país, e que as raízes das violências de gênero, ou seja, essa ideia do que é o papel do homem e o papel da mulher, também leva a violências contra os homens. Como assim, né? As mulheres são as que morrem, é verdade. Mas essa masculinidade vigente de que o homem não pode expressar seus sentimentos, o homem não pode buscar ajuda, o homem não pode se cuidar, leva, por exemplo, índices de suicídio entre os homens, especialmente homens negros, leva aos homens a câncer, por exemplo, de próstata, que é um câncer que poderia ser prevenido e que não é, porque os homens não tem nenhum tipo de autocuidado, porque os homens têm até nojo, né, de ir num consultório e alguém tocá-lo para fazer um exame de prevenção. Então, as raízes da violência de gênero também prejudicam os próprios homens. Então, acho que, num resumo, é um pouquinho por aí. Maravilhoso, obrigada. Muito interessante os dois pontos que você traz, Amanda. A gente também sente isso tocando em alguns aspectos do nosso trabalho. Nós temos um programa social que está dentro de escolas públicas desde 2016, e não posso deixar de citar que vocês lançaram uma pesquisa maravilhosa, Livros para Sonhar. Então, se possível, se você depois puder contar um pouquinho, seja da jornada ou dos principais pontos encontrados nesse caminho, para a gente é super importante, porque acho que esse conhecimento sendo produzido e chegando em quem precisa chegar é um caminho preventivo já. Então, muitas vezes, e o que a própria pesquisa traz, né, é que às vezes falta um reconhecimento de que, né, os estereótipos, a reprodução dos estereótipos, a naturalização das violências, seja de um xingamento, seja da própria sexualização dos corpos femininos, os insultos em cima disso, a separação, às vezes, na própria distribuição do espaço físico dentro da escola, isso aparece. Vamos deixar o link da pesquisa aqui na descrição do episódio, para quem puder acessar e espalhar essas ideias, mas se puder, conta também um pouquinho para a gente, por que a escola é esse território tão estratégico para pensar em prevenção? O título dessa pesquisa é Livros para Sonhar, interrogação, né? Perspectivas da comunidade escolar sobre violências contra meninas. E por que Livros para Sonhar, interrogação? Porque nas Serenas a gente entende que as violências de gênero, elas não permitem que as meninas de fato sejam livres para sonhar. E por livres para sonhar, a gente quer dizer livres para se desenvolver, livres para ter planos, projetos de vida, livres para ter suas ambições, livres para pensar suas profissões, livres para pensar suas relações. A violência de gênero, ela impacta as relações sociais da vítima, né? Então, muitas vezes essa vítima, ela inclusive, ela desenvolve inconscientemente um entendimento de que ela é merecedora de relações violentas. Essa vítima, ela acaba também, ela acaba entrando muitas vezes em ciclos de pobreza, né? Tem uma ligação da violência de gênero com ciclos de pobreza, porque esse homem acaba controlando essa vítima financeiramente, então isso também tem uma ligação com a interrupção da entrada dessa menina no mercado de trabalho, enfim.
Então, essa Livres para Sonhar, a interrogação diz muito sobre isso, né? Como essa violência de gênero, ela interrompe sonhos. Quando a gente fala da violência de gênero no ambiente escolar, a gente fala tanto daquela violência mais nítida, né? Por exemplo, uma menina que na escola a pesquisa traz, né? A pesquisa ouviu mais de 1.400 pessoas de todas as regiões do país, envolvendo estudantes, professores, gestoras e gestoras de escolas e lideranças de secretarias da educação, e trouxe dados de violência de gênero dentro da escola, praticada por meninos e por professores. E aí a gente tem tanto violências do tipo os meninos tentando saber a cor da calcinha da menina, passando a mão no peito da bunda na menina durante a aula, no recreio, professor pedindo para a menina dar uma voltinha, até comentários do tipo o professor falando, nossa, como você tá madura, como você tá bonita, você já tá com corpo de mulher, mas também meninas sendo mais excluídas na sala de aula, especialmente meninas negras, tendo menos oportunidades de participar na sala de aula. Então, tudo isso leva a menina a ter menos oportunidades de desenvolvimento. Os índices educacionais mostram que as meninas, na média, vão melhores do que os meninos. Em ciências e matemática, os meninos vão melhores, e não à toa, e sim porque nasquelas matérias relacionadas a exatas, os professores têm uma expectativa social de que os meninos vão melhor, e os meninos são muito mais estimulados a essas matérias, e em casa os meninos também são mais estimulados, e isso resulta, tem um impacto no desenvolvimento das meninas, mas na média as meninas vão melhores, mas a gente questiona, né, a custo do quê, né, a custo dessas meninas passarem por violências e violações de direitos na escola, deixarem de fazerem atividades no tempo livre, porque elas têm que dividir o tempo de estudo com o tempo do cuidado doméstico, e essas são as meninas que elas acabam evadindo da escola depois, no final do Fundamental 2 e ensino médio, apesar dessas meninas estarem na escola no início, depois elas evadem para cuidar do lar, por conta de gravidez na adolescência e também por conta da violência de gênero. E são muitas meninas que no final elas podem até concluir a escola, mas elas não têm perspectiva de vida depois, porque não acreditaram nessa menina, porque não investiram nessa menina, e muitas vezes por conta da violência de gênero. Então, essa pesquisa, ela traz luz justamente a como as violências de gênero, os estereótipos e as desigualdades de gênero prejudicam a trajetória escolar das meninas. E a pesquisa, ela também mostra, eu tinha falado anteriormente, sobre como essas desigualdades de gênero também prejudicam a trajetória dos meninos, especialmente a pesquisa mostra dos meninos que fazem parte da comunidade LGBT. Os meninos que não expressam, né, que não exercitam essa masculinidade socialmente esperada, né, meninos que exercitam muitas vezes trejeitos, né, que são expectativas socialmente esperado das meninas, são os meninos que sofrem violência física, violência psicológica, violência verbal, são os meninos mais excluídos dos grupos, isso leva a um sofrimento mental terrível, isso leva, inclusive, ao desenvolvimento de transtornos mentais e até mesmo ao suicídio, né? Então, a gente também precisa falar sobre como esses estereótipos de gênero estão prejudicando também os meninos e a comunidade LGBT dentro da escola, né? Alguns dados da pesquisa que eu acho que é importante a gente trazer, 7 a cada 10 professores dizem que viram meninos sexualizando ou fazendo cantadas indesejadas contra as meninas, mais de 50% dos professores falam que viram seus colegas fazendo comentários machistas sobre o corpo das meninas. 99% dos respondentes professores da pesquisa dizem que acham que a escola deve sim falar de prevenção, mas só 1 a cada 3 diz que a escola já fez alguma atividade sobre isso. Ou seja, né, os professores estão dizendo que isso é um problema, eles sabem que é um problema, eles pedem ajuda, mas as escolas não estão trabalhando com isso. E por isso que a Serenas, o que a gente faz é apoiar a Secretaria de Educação com ferramentas, com conteúdo, com apoio técnico para que isso chegue na escola. Porque as escolas, de fato, não estão preparadas para lidar com esse tema, nem com a violência que acontece dentro da escola, nem com a violência que acontece fora e que chega na escola, né? Esse caso, por exemplo, de Minas Gerais que a gente acompanhou, ele foi revelado na escola, né? A menina, ou melhor, ele não é que ele foi revelado, a menina passou a faltar na escola e a escola denunciou ao Conselho Tutelar. Então,
acho que quando você me pergunta, né, por que a escola é tão estratégica? A violência de gênero, ela nada mais é, eu sempre digo, do que a ponta de um iceberg, né? O iceberg, ele tem uma ponta, que é aquilo que a gente vê, e ele tem toda uma base, que é aquilo que a gente não vê. Eu sempre falo, o Titanic afundou porque ele não viu a base, ele só viu a ponta. A violência de gênero é a ponta. Por baixo tem normas, tem valores, tem estereótipos de gênero, tem as brincadeiras, tem as piadas, tem a mídia, tem tudo aquilo que sustenta. E tudo isso que sustenta está no dia a dia das meninas, dos meninos, dos adultos. Se a gente não mudar essa estrutura, a violência de gênero vai acontecer. E essa estrutura, ela faz parte do dia a dia das famílias. E é muito difícil chegar no dia a dia das famílias, né? Eu acho que a mídia é uma forma de chegar no dia a dia das famílias, mas é difícil. Então, o jeito da gente chegar nas crianças e adolescentes para mudar essa estrutura é através da escola. A escola é o lugar onde crianças e adolescentes mais passam parte do tempo. O Brasil avançou muito, hoje a gente tem, as crianças e adolescentes estão na escola, as meninas estão na escola no Brasil. É muito diferente, eu fui consultora do Fundo Malala, eu trabalhava com países como Afeganistão e Paquistão, as meninas não estão na escola. Aqui as meninas estão na escola, e a gente precisa aproveitar que elas estão na escola, porque esse é o espaço, a oportunidade que a gente tem para transformar essas normas e valores que sustentam a violência. Agora, de fato, os professores estão muito sobrecarregados, eles já têm que trabalhar milhares de temas, né? Então, o desafio das Serenas, e a gente não tem a resposta pronta, a gente não tem a fórmula de sucesso, a gente está aprendendo, testando, dando certo, dando errado, entender como introduzir esses conhecimentos de forma que apoie o professor, que facilite a vida deste professor. E a gente tem aprendido os caminhos possíveis, né? Eu acho que os professores, está dado para eles sabem que esse é um problema. Quando a gente conversa com organizações que trabalham com educação, elas nos dizem que é um desafio muito grande para os professores lidar com este tema e que eles não têm ferramenta. Então, a gente tenta chegar querendo dizer, esse não é mais uma coisa para você lidar, isso aqui é para facilitar a sua vida, porque você já tem que lidar com esse tema, né? E acho que tem mais uma coisa que é, os professores, eles são seres humanos como qualquer um, eles são parte da sociedade, né? Eu sempre digo isso, assim como os policiais, assim como os juízes e juízas, a gente não pode esperar que eles vão ser né, uma obra diferente, a gente precisa também sensibilizar, a gente precisa letrar essas pessoas, né? Então, por isso é tão importante capacitar, formar, letrar essas pessoas, porque para mim acho que é duro quando eu vejo essa pesquisa e eu vejo que as meninas elas contam, né, que quando elas buscam a direção para contar que os professores estão fazendo cantadas, a direção culpa as meninas, fala, mas também olha a roupa que você veio, nossa, mas você provocou. E recado isso dá para os meninos? O recado que é dado é de que tem uma conivência, de que eles também podem fazer isso, né? Então, a gente precisa mudar esse sistema para que a gente ensine para os meninos de que não está certo, né? Se um professor fizer isso, ele vai sofrer as consequências. Vou roubar aqui um pouquinho, Amanda, te ouvindo, assim, me vem muito, porque eu fico muito na parte, né, das empresas e dos adultos, né, e me dá a sensação, com as realidades que eu vejo, que as pessoas acham que violência de gênero é algo muito distante e é algo somente quando é algo muito explícito. Né? Então, essas pequenas violências, elas são normalizadas e elas geram grandes violências em todos os âmbitos. Eu estava até contando para a Gabi, estou lendo um relatório da McKinsey sobre um reporte que eles fazem anual em mulheres nas empresas, né? E tudo que acontece dentro das organizações, a falta de lideranças femininas, é muito consequência de uma violência que acontece sistematicamente na sociedade e que começa na infância. Algumas vão ser muito explícitas e fortes e pesadas e físicas, porque a gente tem essa fantasia de que violência é só física e às vezes verbal, né? Mas ela é sistêmica, e outras vão sendo sutis e vão sendo esses lugares
onde colocam a mulher, né? Então, para mim, esse tema tem tudo a ver com todo mundo o tempo inteiro. Não é um problema da escola e da educação, e principalmente quando a gente conversa com você e no trabalho que a gente faz, nosso trabalho de educação é, na maioria das vezes, nas escolas públicas, as escolas particulares se acham isentas dessa situação, e não são. Né? Então, queria só fazer esse disclaimer aqui, esse alerta, porque é uma realidade muito séria que reflete em todos os âmbitos, né? Ninguém está isento dessa violência que acontece, que você está narrando, e parece ela isolada, né? Claro que ela acontece em grupos específicos com mais força, mas todas nós estamos sujeitas a ela o tempo inteiro. Esse ponto é perfeito, Fabi, porque não está isolada e eu posso dizer pela minha experiência, trabalhando com esse tema há muitos anos, muita gente vem me pedir ajuda, vem me contar casos. Eu recebo muitos casos dessa ocorrência nas famílias mais ricas que você possa imaginar. E esses são os casos que são mais ocultos, que são mais silenciados, porque a ideia que se tem, o preconceito que se tem, é que isso não pode acontecer na elite, que isso precisa ir para baixo do tapete. Mas isso acontece, e muito. E as mulheres ricas que sofrem violência, passam uma vergonha enorme, justamente por esse pensamento de que isso não pode acontecer no ambiente onde eu vivo. Mas acontece, e acontece muito. Nas escolas particulares, nós, inclusive, somos procuradas por escolas particulares. A Serenas fez uma escolha estratégica de trabalhar somente com escolas públicas, porque a missão das Serenas é apoiar políticas públicas. Mas nós somos procuradas por muitas escolas particulares que não sabem o que fazer e não sabem como lidar com esse tema, porque isso aparece com muita frequência. E digo mais, nas escolas particulares, a gente, inclusive, viu isso acontecendo no último ano em algumas escolas. Eu sinto que ainda tem uma questão de classe, que os meninos, eles se entendem num direito de, por estarem numa classe social alta, eles se sentem num poder ainda maior de violentar, ainda maior de abusar, porque eles aprendem que nada vai acontecer, que eles podem fazer o que for e nada vai acontecer com eles, né? Então, acho que a necessidade das escolas particulares agirem é fundamental, porque senão o que esses meninos aprendem é que eles podem seguir violentando. E eu acho que a prova disso é o que acontece nas universidades particulares. Tanto que eu iniciei o meu trabalho na universidade, eu fiz Fundação Getúlio Vargas, e eu fazia parte do coletivo feminista na GV, e eu comecei o meu envolvimento com o feminismo justamente na GV, trabalhando, acompanhando casos de violência de gênero que aconteciam nas festas universitárias. E eu fiz um levantamento sobre isso e apresentei para a faculdade, falando o que a faculdade vai fazer sobre isso. E na época, inclusive, a AGV criou um canal de escuta, enfim, porque a gente fez muita pressão para a faculdade de que algo precisa ser feito. Agora, isso é consequência de meninos que vêm de escolas particulares onde nada foi feito, onde tem essa sensação de conivência, de que nada é feito, né? Então, eu acho que isso é ainda mais importante, assim, como que as escolas particulares se colocam, porque que tipo de geração a gente quer criar, e que tipo de líderes a gente quer criar, né? Porque eu acho que quando a gente tem um relator do Tribunal de Justiça que entende que um caso de estupro é um matrimônio, da onde veio esse relator? Onde esse relator estudou? Né? Por onde este relator passou? Eu acho que essa é a maior prova, né? Que líderes estamos formando, né? Então, eu acho que essa importância das escolas particulares trabalharem esta temática, porque estes são os meninos e as meninas que irão ocupar posições de liderança do nosso país, e essas são as pessoas que precisam estar sensibilizadas, estar informadas, porque eu sempre falo, né? Tem o risco dessa pessoa violentar, mas tem o risco dessa pessoa fazer muita mudança,
Porque se este menino for um menino sensível, for um menino consciente, e este menino virar um líder, a mudança que este menino vai fazer, o impacto que esse menino vai fazer numa empresa, num governo, na família dele, onde quer que seja, né? Se este menino for um herdeiro, né? A forma, o patrimônio que ele vai ter, a filantropia, como ele vai usar, isso é de uma mudança transformadora. Então, também a gente precisa olhar para o outro lado. Acho que isso faz todo sentido. Amanda, com dor no coração, a gente se encaminha de que papo bom, a gente interrompe, não finaliza. Estamos aqui nos encaminhando para o fechamento e a gente vivencia questões muito parecidas com o que você trouxe também aqui na nossa trajetória. Um outro tema que perpassa muito quando a gente dialoga diretamente com educadores ou com gestão escolar, em qualquer um dos contextos, é medo de mexer em alguns vesperos, né? Medo de abrir uma roda de diálogo sobre o tema e o que vai vir e o que eu faço com o que vai vir. Então, aí, para esse nosso fechamento, para encerrar, que convite fica? Seja lá o papel que a gente ocupa, né? A gente brinca que nós somos todos educadores ou influencers de alguma maneira, onde quer que a gente passe. Então, que convite fica para quem está aqui nos acompanhando, seja a pessoa que já está num espaço de liderança ou quem tem algum tipo de transição, né, que caminha em algum desses espaços educativos ou corporativos, por onde a gente pode se inspirar, e já aproveito e te agradeço muito por ter feito parte aqui dessa conversa e por ter deixado tanto conhecimento e convite já ao longo da conversa aqui. Eu que agradeço, gente, agradeço pela escuta. Eu acho que o medo de mexer no vespeiro, ele é muito grande mesmo. Mas eu acho que a gente trabalhar com esse tema implica em saber que a gente não vai ter todas as respostas. Trabalhar com esse tema, quando eu estudei políticas públicas, a gente estudava algumas políticas públicas, por exemplo, que a gente tinha passo 1, passo 2, passo 3, por exemplo, criar o poupa-tempo. Passo 1, né, fazer o RG, passo 2, imprimir, passo 3, entregar. Política pública de violência de gênero é muito complexa. Quando você é um delegado, uma delegada que trabalha numa delegacia da mulher, é muito complexo. Essa mulher vai voltar 3 dias depois falando que quer retirar o boletim de ocorrência porque ela ama este agressor. Quando você tem uma amiga que está num relacionamento abusivo, é muito complexo, porque já já ela vai falar que ela ama esse agressor e que, na verdade, não é bem assim. Então, é complexo. E o que eu quero dizer com isso é que a gente trabalhar com isso, e quando eu digo trabalhar, não precisa significar, você não precisa ter uma carteira assinada dizendo que você trabalha com isso, significa começar uma ação, começar a falar sobre isso, abrir uma roda de conversa, mas saber que você não vai ter todas as respostas, e estar em paz com não ter todas as respostas. Eu acho que isso é o que eu aprendo todos os dias. Eu vou abrir uma roda de conversa para falar sobre isso na minha empresa, e vão ter pessoas que vão trazer indagações, porque a minha empresa não tem o fluxo de denúncia. Meu Deus, eu não vou mais abrir roda de conversa sobre isso. Continue abrindo, mas não tem o fluxo. Tudo bem. Vai ser criado em algum momento, mas continue a conversa, não deixe. Eu vou falar com uma amiga que eu sinto que está num relacionamento abusivo, vou falar, mas aí eu sinto e se ela se afastar de mim? Mas tente com delicadeza, tente com calma, mas eu sinto que eu não estou 100% preparado. Talvez você não esteja 100% preparado, mas tente. Então, o que eu quero dizer é, comece mesmo não tendo todas as respostas. Talvez a gente nunca vai ter todas as respostas. Eu nunca tenho todas as respostas. Pelo contrário, eu tenho mais... Cada dia que eu trabalho com esse tema, eu tenho mais dúvida. Mas eu trabalho, sabe, assim? Então, eu acho que esse é o meu recado, assim, faça, mesmo não tendo todas as respostas e mesmo o negócio não estando todo perfeito, porque ele nunca vai estar, porque este tema, ele é muito nebuloso. Mas quando a gente começa, a gente vai achando fios de esperança ao longo do caminho. E eu acho que é isso que alimenta a gente. Terminamos com fios de esperança, então. Obrigada, Amanda. Pessoal, sigam a Amanda, sigam Serenas. Está aqui embaixo o link, tanto de Serenas quanto também da pesquisa direta, para vocês se inspirarem.
só para agradecer. Fabi, tá com você. Queria só agradecer, saio mexida dessa conversa, não tem como, né? Com fios de esperança e com vontade demais. É sempre muito bom ter você aqui com a gente pertinho, a gente se inspira muito. Obrigada. Obrigada, gente.